Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista. Como acontece toda sexta-feira, a nossa edição é voltada totalmente ao movimento sindical aqui do Grande ABC. E hoje eu tenho o prazer, mais uma vez, de receber aqui Cícero Martinha, do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Tudo bem? Tudo bem, Bessa. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, aqui na Eco TV. A gente está aí falando sobre a situação geral, conjuntura e o que acontece aí no dia a dia do nosso país. Ô Martinha, deixa eu até aproveitar aqui, começar aqui com uma... Eu fiz agora a apresentação, não sei se você percebeu, porque até um tempo atrás eu estava aqui apresentando o secretário de Trabalho de Santo André, o presidente licenciado, né? Licenciado do sindicato. Como é que está o Martinha hoje? Como é que pode ser a sua legenda hoje, Martinha? Como é que está? O Sapão esteve aqui, o Fofão falaram da sua importância no sindicato, você hoje não faz mais parte aí da Secretaria do Grana. Como é que... Fala um pouco sobre isso aí, como é que está a situação? Então, Bessa, eu tive uma satisfação muito grande nesses últimos um ano e meio, quase 2 anos, né? Quando eu assumi a Secretaria do Trabalho aqui em Santo André, achei uma tarefa importante, né? E a gente tem projetos muito legais aqui na cidade, em todos os campos, lógico que na área do trabalho também, né? Então, quando o Grana me convidou para essa tarefa, eu assumi assim com toda a garra, com toda a vontade, disposição. A gente conseguiu desenvolver um trabalho importante, estamos ainda trabalhando bastante, temos trabalhado bastante ali. Antes mesmo de assumir a secretaria, né, a gente já fazia parte ajudando o governo nas ideias, né, no comprometimento. E eu tive essa experiência, para mim foi muito boa pessoalmente também, mas eu tenho algumas tarefas importantes, o meu retorno ao PDT e o sindicato também, né, alguns companheiros da diretoria me colocaram a importância de eu estar enfrentando algumas tarefas. O sindicato hoje precisa de uma reestruturação interna, o número de trabalhadores caiu bastante, né? E nós precisamos estudar isso daí com calma, com paciência, mas também com muita determinação. E eles me incumbiram dessa tarefa também. Eu falei com o prefeito Carlos Grana, né, e eu preciso também fazer PDT aqui na cidade, preciso ajudar aí o Espirro, que é o nosso presidente, que a gente indicou, e a minha experiência acumulada no movimento político, no movimento sindical, acho que eu posso também ajudá-lo bastante aí na tarefa que nós temos do partido aqui na cidade, que é justamente, inclusive, para ajudar na reeleição do prefeito Carlos Grana. Então, quer dizer, eu estou saindo de uma função de secretário, mas quer dizer, as minhas tarefas continuam ainda bastante grandes e cumulativas, mas é muito prazerosa, né? O que a gente faz com prazer, com carinho, né? Sempre se dedicando muito aqui à população, estudando muito a realidade da população de Santo André e disposto aí a desenvolver o melhor trabalho possível para a cidade. E não tem em termos de desenvolvimento administrativo, executivo, legislativo, quer dizer, o poder político, né, os partidos políticos ainda é a única saída que você tem, né, do ponto de vista de governar, né, dentro da democracia. Então a gente tem que fortalecer isso, né, mostrar para a sociedade, para os mais jovens, a importância do partido político. Se está tudo errado, vamos mudar tudo. Se está meio errado, vamos mudar o meio que está errado. Mas precisamos de pessoas comprometidas a fazer as mudanças necessárias dentro do sistema democrático. Legal. Ô Martinha, falando em partidos políticos, antes de focar aqui mais na questão de economia, questão do trabalho, questão até do plano de proteção ao emprego, que é um assunto que eu quero conversar muito com você nesta edição. Ô Martinha, você falou dos partidos políticos, como é que você vê hoje o nosso Congresso? A impressão que a gente tem, Martinha, lendo é... Hoje eu até escutava, antes de vir aqui para o estúdio da Eco TV, o Boixá falando, o âncora, o jornalista da Band, o Boixá, falando que ele vê hoje o Congresso como uma questão de milícias. Ele comparou com as milícias ali do Morro do Rio de Janeiro, que cada um ali está cobrando uma taxa do gás, o outro toma conta não sei do que, e cada um só quer ver o seu lado. E ele fez essa comparação jogando aí com a reforma ministerial, quer dizer, a Dilma deu vários ministérios ao PMDB, e parece que mesmo assim eles não estão satisfeitos, querem mais, e vem outro, e ali o Brasil no caminho, a gente não vê as pessoas falando ali, como você disse, de um avanço, não é, Martinha, de um desenvolvimento. Fica naquele jogo ali, a oposição parece que adotou como programa só a questão do impeachment, também só fala disso. Qual a leitura do experiente Martinha aí, falando de representação política, Martinha? Eu acredito que tem que haver uma grande reformulação política no país, né? O Brasil viveu quase toda a sua história de 500 anos debaixo de regime de escravidão,
né? Os trabalhadores sendo escravos, principalmente os negros, mais pobres, pouca democracia, né? Poucos momentos de democracia, e nunca tivemos no Brasil um período democrático de 30 anos como nós estamos vivendo agora, então é experiência nova para todos, né? Essa juventude que está vindo aí, já vieram dentro de um regime, uma grande parte dentro de um regime democrático, né? E nada está livre da corrupção, nada está livre das transformações negativas. Então entendo que precisa haver uma reformulação política no país, né? Desde as formas de campanha, os conteúdos do partido, e precisa também, mas para acontecer isso não se dará pelo Congresso, eu não acredito. Né? Sim. Porque o Congresso hoje é um Congresso viciado, infelizmente. O Congresso de 1982, 86, até a década de 90, início da década de 90, era melhor do que é hoje, do ponto de vista ideológico, de posição política, né? Era menos viciado, menos corrupto, né? Não vou dizer que não tinha, mas hoje isso se acentuou muito, então é preciso haver essa mudança. E quem está lá no poder não muda para prejudicá-los, né? Só muda, vai fazer pequenas mudanças, e eles querem fazer de tudo para se manter no poder. Então precisa que exista assim, uma mobilização social mais forte. Por isso que o povo tem que aprender política, tem que saber política, tem que entender, tem que saber fazer análise, né? Hoje você tem uma parcela também da grande mídia que interessa essa situação toda, né? E que desgasta até o modelo político democrático. Existe uma parcela da sociedade também que nunca quis e nem vai querer e detesta a democracia, que eles querem regime autoritário forte, onde prenda, mata, arrebente, né? Tem um presidente que já disse, não, se não fizer do jeito que eu quero, eu mando prender, eu arrebento. Né? Absurdo, né? Então, quer dizer, eles querem esse regime. Então, se a sociedade, e isso não interessa para o povão, para a grande massa, para as classes mais dependentes do governo, né? Dependendo de uma sociedade mais democrática, onde eles possam discutir, debater os seus interesses. Então, precisa uma reformulação, mas essa reformulação ela só se dará com uma mobilização social forte. Não essa dos paneleiros da elite batendo panela, né, uns sem saber porquê e outros sabendo muito bem porquê, porque não estão contentes com uma série de coisas, mas estão contentes com algo que acontece de errado. Você vê todos os escândalos, sonegação de impostos, né? Você vê aí todo dia denúncia e isso sai pouco, né? Uma renda, né, que é desviada aqui enorme, as grandes empresas, né, quer dizer, não prestam conta dos seus ganhos aqui no Brasil, enfim. Quer dizer, a elite é totalmente coberta, né, e é encoberta até pela própria mídia também, pela grande mídia. Então, precisa ter uma reformulação concreta, né, e tem que ser pela base, pela sociedade, né. E os partidos políticos, eu acho que os partidos políticos têm que estar muito mais fortalecidos. Os partidos não podem estar da forma que está hoje. Hoje o Congresso, ele é um Congresso, eu já falei aqui uma vez, é um Congresso terceirizado. A grande maioria do Congresso que está lá não foi eleito porque o cara tem voto, porque o cara é um grande representante da sociedade. Foi eleito porque grandes empresas investiram nesses candidatos, correu muito dinheiro, né, para que eles pudessem ser eleitos. É cara que não sai nem, eles falam de base, mas nunca vai para as bases. Ninguém nunca vê a maioria desses parlamentares que estão no Congresso, ninguém vê eles nas bases, né? Não vê, porque eles não precisam disso. Chega na época da campanha, eles compram o voto. Infelizmente, o voto aqui é comprado no Brasil. Quando você fala comprado, Martim, é a questão do investimento que vem de empresas que ali vem da empresa, vai facilitar, é claro, vai ter uma divulgação, vai ter todo um Os investimentos vêm, né? E vêm de uma forma ou de outra. Na grande maioria do que se apresentam nas campanhas não são verdadeiros os gastos das campanhas, porque, né, são dinheiros que vêm de outras formas, né, para sustentar esses parlamentares. Então, esses caras não têm compromisso com a sociedade, não têm compromisso com o voto. Então, acaba sendo uma pseudo-democracia no legislativo, né, porque o cara ganha a eleição e não vai responder pelos votos que ele teve, né, porque quem votou nele, ele não precisa disso. Na outra eleição, ele vai lá e compra. E a sociedade, por outro lado, ela tem que sair dessa malha, né, também corruptiva, né? Porque muitas vezes quando você vai pedir voto, né, as pessoas já vêm pedindo benefício, já quer emprego, tira o poste que está na frente da casa, eu quero não sei quantos sacos de cimento, Então a população também precisa aprender que ele precisa
ele não pode pedir nada em troco, né, pessoal, ele tem que pedir para o coletivo, né? Então tem que ter essa política da coletividade, né? A população tem que saber que o parlamentar tem que voltar lá no bairro, voltar no estado onde ele pertence. Sim. E falar, olha, eu tenho aqui, nós estamos discutindo tais investimentos para que se melhore aqui a qualidade do bairro, tem áreas de lazer, todos possam ganhar, ter transporte de melhor qualidade, ter escola de melhor qualidade, porque tem empregos, né, para a sociedade. Você tem que buscar isso, buscar emprego, né? Isso é mais ou menos igual a gente pede para Deus, né? Você não pode pedir para... Eu que sou uma pessoa que acredito em Deus, né, tem esse lado sempre muito importante na minha vida, você não pode pedir para Deus um carro, uma casa. Você pede para que Ele te dê saúde, claro, né, para que te dê uma boa cabeça, para que você tenha oportunidades, né, para que você possa vencer na vida. É a mesma coisa, né, quando você vai fazer política. Você não pode pedir individualmente, você tem que pedir para o coletivo, né? Você pede para Deus, olha, que não tenha muita chuva que venha prejudicar a plantação. Você não quer, pede a Deus, poxa, que, né, mantenha a natureza equilibrada para que você possa viver e tal. Então essas coisas a gente precisa saber fazer enquanto cidadão comum. Sim. Ô Martim, então na sua opinião, estamos aí há 30 anos de redemocratização, é isso? 30 anos. 30 anos, não é, Martim? 30 anos. 30 anos. Pelo menos já foi a eleição na época do Tancredo Sarney, né? Isso, 30 anos de redemocratização, ou seja, é hora de parar, pensar e como é que vamos dar fôlego para essa democratização, para esse sistema democrático, porque como você disse, está muito aquém, não é, Martim? É hora de pensar nisso, né? O Congresso nem aprova, por exemplo, quer dizer, que as empresas não façam essas doações estratosféricas para as campanhas. E até isso eles não aceitam, né? Quer dizer, que as empresas podem continuar doando à vontade, né? Porque aí você tem um Congresso manipulado pelos grandes interesses econômicos. Ô Martim, então só antes de partir aqui para a parte mais econômica aqui do nosso assunto, nesse caso aí que você disse, o governo ele vetou, ele quer fazer esse veto, porém o Congresso quer continuar tendo deixou bem claro que quer continuar tendo recebimento de empresas, o financiamento de empresa nas campanhas. Você não acha que o governo, nesse momento difícil que está passando, as pautas bombas, o pessoal não querendo votar, dificultando muito para o governo, para ele precisar caminhar, o Martim, aí, a Dilma pensando em terminar o seu mandato, não teria que... Ela vai ter que ceder algumas coisas, Martim. Por exemplo, você não acha que vai ter que tá faltando um pouco mais dessa estratégia, porque de um cenário ruim ou pior, ela vai ter que ceder em algumas coisas. Qual a sua leitura que você faz aí da ação do governo dentro hoje? Do movimento sindical, eu aprendi sempre o seguinte: quando eu tenho problema numa fábrica, ou estou com um problema na categoria, a gente chama os trabalhadores no sindicato. Se eles não vierem, a gente vai na porta da fábrica, né, para discutir com eles o que está acontecendo, as dificuldades, né? Eu acho que o que falta para o governo da Dilma é trabalhar com quem elegeu, né, com os 50 milhões de votos que ela teve, que acreditaram nela. Se o Congresso não atende às necessidades do Executivo, eu acredito que é preciso ela fazer o debate com a sociedade, né, com aqueles que elegeram, com a população mais carente da sociedade, principalmente, né, que está sofrendo todas as consequências, que vai sofrer, né, quando as pessoas jogam no pior melhor. Né, isso tudo prejudica o povão, né, como a gente diz. Então, eu acho que falta mais contato, né, ela chegar e chamar uma grande reunião com o movimento sindical para ouvir, chamar todas as entidades, né, ligadas, chamar as igrejas católicas, evangélicas, para saber dessas pessoas que lidam aí na periferia com as pessoas que estão envolvidas em drogas, né? As igrejas têm um papel importante nisso daí, tem que chamar essas lideranças, né, para discutir, tem que chamar toda a sociedade organizada, a ABI, OAB, né, de todos os estados, e discutir a situação do país com esses setores, né, que esses setores são menos contaminados ou menos envolvidos nessa questão que está hoje o Congresso, né? Precisa discutir com esses setores para ter apoio, para fazer as reformas necessárias para o Executivo, né? Quer dizer, se você ficar nesse jogo do que a gente falava no passado, dando o que se recebe, essa barganha, essa troca, que é o que teve agora, né, para ter apoio, você vê que isso é uma coisa infinita. Às vezes você imagina que fazendo uma troca dessa você tem apoio, e ficou visto esses dias no Congresso que você não tem apoio mesmo assim. Ah, mas aí não atendeu. Né? É a mesma coisa quando você tem uma política errada para os seus filhos dentro da sua casa, que você fica querendo comprar a amizade ou a obediência dos filhos pelo presente.
Você nunca vai conseguir agradar os filhos. Você dá um presente para não, o dele é mais bonito, o dele é mais caro, não, o dele tá, sempre olha que o dele é inferior, né? Então, o Congresso hoje funciona desse jeito. Então, você tem que ter respaldo popular, né, que está faltando para o governo da Dilma, para a presidenta Dilma. Eu posso falar isso com autoridade, porque eu ajudei a elegê-la, eu votei nela 2 vezes, né? E acho que ela era a alternativa mais importante que a gente tinha naquele momento, mas precisa fazer política com a sociedade, né? Com aquelas pessoas que realmente fazem o país ser diferente, né? Fazem a diferença. É isso aí. Ô Martinha, vamos falar agora sobre o plano de proteção ao emprego. Teve alterações aí da comissão mista, inclusive acompanhando, aí você sabe que eu sou um seguidor aí do seu perfil no Facebook, eu vi que você até se manifestou também, deu ali a sua opinião, agora dê a sua opinião aqui também. Qual a sua leitura, Martinha, dessas alterações? Então, a gente sempre vê o seguinte, toda medida que o movimento sindical procura tomar, no sentido, às vezes, de você costurar uma crise, você minimizar uma crise, você sempre aparece os espertalhão no Congresso para tentar desvirtuar isso, né, e tirar direito dos trabalhadores e fazer os trabalhadores voltar num esquema de semi-escravidão. Né? Essa é a verdade. O sistema capitalista ele tem essa capacidade, é o seguinte, que eles não podem, quer dizer, quem tem muito não passa aperto nunca. Né? Esse aperto tem que ser transferido para a classe lá embaixo. Quer dizer, os operários, os trabalhadores que têm que pagar com o desemprego, que têm que pagar com salários mais baixos. Essa questão do PPE foi importante, né, e eu defendi e discuti isso com os companheiros de São Bernardo, no sentido de você atender algumas necessidades aqui da região, de algumas empresas, montadoras hoje aqui da região, que vivem num nível, lógico, salarial acima das montadoras de outras regiões, etc. Então você tem que adequar, quer dizer, se você não reequilibrar, de repente elas fecham aqui na região totalmente e vão embora para outras regiões. Isso é ruim para o ABC. Né? Você perde, direto e indiretamente, mais de 200 mil empregos aqui de uma única vez na região, se fechar essas montadoras aqui de uma hora para outra. Então, lógico, o movimento sindical tem que ter esse amadurecimento, essa capacidade de entender que é preciso você rever algumas coisas, tem comparação com outras montadoras do Brasil, e você readequar isso, né, nos momentos, principalmente de baixa, de venda de veículos e etc. Então, serve para um determinado momento e para uma certa situação, para uma determinada conjuntura, e não para o Brasil de um modo geral. Né? Então, eles querem pegar esse modelo e ainda retificá-lo, né? Quer dizer, precarizando ainda nessa situação para abranger todos os trabalhadores do Brasil. Como eles queriam no passado, acabar com a carteira profissional, todo mundo ser empregador. É o né? PJ. O PJ, né? Eles queriam fazer isso, acabar com essa. Então, na verdade, eles querem, na verdade, é isso mesmo, deixar os trabalhadores soltos, falar, o dia que a empresa precisar contratar, ela contrata, não tem encargos nenhum, o dia que não precisar, ela demite, sem encargos nenhum, acaba a previdência, quem quiser ter previdência, pague do seu bolso, a previdência privada, a previdência social não interessa para essa elite que está aí na sociedade, eles não querem isso, fundo de garantia também, eles não querem, então querem a precarização, né, do trabalho, da mão de obra, para eles poderem explorar da melhor forma possível. Né? É isso que eles querem, e aí nós temos que ser contra. O movimento sindical todo tem que ser contra, nós temos que ir para cima, né? Não podemos aceitar, né, assim, de cabeça curvada, essas mudanças que demoraram anos e anos para a classe trabalhadora, morreu o trabalhador, trabalhadores foram presos, perderam emprego, foram embates muito difíceis para a classe trabalhadora. Se a gente pegar a história dos trabalhadores aqui no Brasil, foram muito difíceis, muito penosa para chegar a essas conquistas, né? E que eles acharam que era um absurdo lá atrás, num determinado momento, e até hoje continuam achando que é absurdo. Né? O que foi conquistado, eles falam, não, está antiguada, está atrasada. Poxa, o que foi construído há 65 anos atrás, né, que eles chamam de atrasado, eles querem atrasar mais ainda. Eles não querem melhorar a CLT. Eles querem precarizar, piorar a CLT. É um retrocesso. Quer dizer, retrocesso, né, de quase um século. Né? Então, você veja, o jogo de interesse é muito grande. Martinha, estamos muito longe aí na sua leitura de uma solução, não vou nem falar para a crise do país, que aí seria algo muito abrangente. Para a crise da indústria, estamos muito longe? Como é que você vê isso aí? O problema é que às vezes o pessoal confunde, né?
E aí, às vezes, quando você não aprofunda a discussão e o debate, você começa a entender a indústria de hoje como a indústria de 50 anos atrás, o que não é. Quem é dono da Volkswagen? Quem é dono da Fiat? Quem é dono da Ford? Quem é dono da Mercedes-Benz? Quem é dono aqui da Magnete Marelli? Quem é o dono dela? Quem é o dono da Fundição Tupi? Quem é o dono da Alcoa? Quem é o dono da Federal Mogu? Quem é o dono da Paranapanema? Não tem dono. Antigamente tinha. Você sabia os donos de todas essas empresas. A Cofap é o Abraão Kaczynski, lá da Metal Leve era o outro, o Midley, né? A outra é fulano de tal, outra hoje não tem mais isso daí. Hoje são grupos de investidores que investem na indústria e que são os mesmos que têm grandes aplicações no mercado financeiro, são os donos dos bancos, né? Então, esses são os mesmos donos. Então, hoje quem toca a indústria é quem tem o dinheiro, quem está com o dinheiro. Não existe mais aquele industrial, né, que falava, não, que era ideológico, que gostava da indústria, de produzir, de ter o seu produto. Aquele Visconde de Mauá, aquele empresário. Não tem mais essa figura aí. Hoje você tem, são os investidores. Né? Tanto é que a Dilma chegou, eu nunca tinha visto a taxa de juros Selic no Brasil ser tão baixa igual foi na época da Dilma, aí nesse período que ela chegou a, acho que a 7,5%, né? Hoje está mais de 14%. E eu não vi nenhum empresário, sempre eles falam de taxa, não vi nenhum empresário sair à rua para defender isso. Nem o movimento sindical foi. Né, dizer que, olha, parabéns, tal, pelo governo, por baixar. Muito pelo contrário, sofreu críticas assustadoras, sabe por quê? Porque o cara perdeu dinheiro no investimento financeiro, né? Esses investidores perderam, então são investidores, ele está investindo na empresa, cada vez mais tem que arrochar salário, diminuir o ganho, né? Para ele manter aquele ganho que ele tem na aplicação financeira, ele quer manter o mesmo ganho na indústria, né? Mas, então, a qualquer custo. Então, quer dizer, um empresário antigo, ele fala, não, esse ano eu não tive lucro, mas o ano que vem eu tenho perspectiva de ter lucro, 1%, 10%, 5%. Agora, esse investidor, não. Esse investidor, ele chega para a empresa e fala, olha, eu só vou investir aqui tantos milhões se você me garantir que em um ano eu tenho 20% aqui de lucro, né, do dinheiro que eu investi. Né? Se você quer esse dinheiro, quer. Se não quer, fecha a empresa. Ele não está lá preocupado com a empresa que está produzindo nada. Né? Então, quer dizer, o governo, e aí precisa de política de governo, você precisa ter uma política industrial, né, que venha proteger esse tipo de negócio, para garantir os empregos, etc. Né? Mas pensar que... Então, a política industrial precisa ser hoje algo rediscutido também. Né? Porque não existe mais essa política industrial que tinha 50 anos atrás, 40, até 30 anos atrás. E você acha que tem volta, Martinho? Ou é outros tempos? Pode ter uma readequação? Algumas pessoas dizem, não, imagina? Uma diz que é sonhador, eu sou otimista. Eu acredito que o dia que eu deixar de acreditar no ser humano, a gente, né, você perde a razão de viver. Eu acredito que, né, quem passa a humanidade passou por guerras terríveis, né, na sua história, e mais recente, a Primeira, Segunda Guerra Mundial, arrebentando, destruindo toda a Europa, você consegue, né, você vê onde tem terremoto, as pessoas conseguem, né, sair das cinzas e reconstruir. Então, Japão como exemplo, né, Martinho? Japão, por exemplo. Então eu acredito muito, principalmente o Brasil, um país jovem, um país de riquezas naturais extraordinárias, né? Tem aí condições, é um sustentáculo para o mundo aí, em alimentação, em tantos outros bens, em petróleo hoje, petrolífera, poxa, então todo mundo, né, querendo, todo mundo com os olhos no pré-sal, todo mundo quer, né, tem todo um interesse aí, independente de dizer, não, tem roubalheira, não tem, né, se tem roubalheira tem que acabar com a roubalheira, agora, só por isso daí você tem que entregar a indústria de petróleo nacional para empresas estrangeiras, aí quer dizer, aí, então deixa os outros roubarem, né? Sim. Quer dizer, você, não que a gente defenda que roube, mas que, esse patrimônio é muito importante para a educação, é muito importante para a saúde aqui no Brasil, pode ser um bom apoio, inclusive, econômico brasileiro. Eu queria arrebentar a empresa para vender a troco de banana, né, para jogar na mão de investidores aí internacionais. Ô Martinha, depois de anos aí do pleno emprego, né, podemos colocar aqui, desde 2005, o Brasil vinha numa crescência, numa evolução no que diz respeito à questão do emprego. Estamos agora nessa situação, muitos postos fechando,
poucos postos de trabalho abrindo, ou seja, o que dá para fazer uma dedução lógica que esse pessoal que está ficando desempregado não vai encontrar de uma maneira tão fácil, está bem previsível quando ele volta a trabalhar. Sem trabalho, tirando a parte financeira, hein, Martinha, a questão que às vezes nós já conversamos sobre isso aqui, eu gostaria de reforçar, então a pessoa também perde ali o colega de trabalho, aquele mapa afetivo que ele tem no dia a dia com o seu trabalho, com o sindicato, com seus colegas de trabalho, entra num até problema de saúde mesmo. Ô Martinha, vamos falar um pouco sobre isso, pelo que você está acompanhando, como é que o sindicato aqui na região, jogando aqui para a região de Santo André Mauá, que é a região de ação do sindicato, como é que vocês têm trabalhado essa expectativa, esse cenário, Martinha? Então, tem Bessa, duas coisas assim que para os trabalhadores, ao longo, né, da história, mostrou assim que é muito nefasto, né? É o desemprego e a inflação alta, né? Porque você perde o controle totalmente, aí um trabalhador desempregado com inflação alta ou ganhando um pouco com inflação alta, você não tem mecanismo de reajuste salarial ou de controle de sua economia, quer dizer, você fica, né, totalmente desamparado. Então essas duas coisas é fundamental que o governo dê conta, né? E aí eu acho que quem governa, quem se propõe a governar o Brasil, tem que dar conta de resolver, né? Como vai resolver? Eu já disse, se você não consegue resolver no Congresso, chama a população, chama o povo, diz, olha, está errado isso, aquilo, vamos lá, cercar Brasília e falar, ó, tem que votar tal coisa, porque senão vocês vão ficar sem emprego, né? Quando você esclarecer isso para a sociedade, o povo se manifesta, né? O governo tem que ter coragem, tem que ter a firmeza de ser propositivo, de falar, olha, população, se continuar do jeito que está, vai perder emprego, vai aumentar a inflação, então o que precisa ser feito? Aí falar, a proposta é essa, concreta, né, para a população. Joga aí num veículo de televisão, o povo entende, joga aí para o movimento sindical, a gente divulga isso, né? Quer dizer, quando fizer essas coisas, eu tenho certeza que, né, o povo se manifesta, o povo vai se manifestar, né? Então, quer dizer, desemprego é uma coisa o seguinte, que é política de governo mesmo, né? Desemprego e inflação é política de governo, então tem que dar conta. Nós estamos aí, enquanto movimento sindical, para dizer o seguinte, não pode ter desemprego, né? Nós passamos por situação, hoje não está, quando falam crise, né? Tem muita gente que não passou por crise, então às vezes nós tivemos desemprego no Brasil na década de 60, onde eu pude acompanhar, que foi terrível. Nós tivemos desemprego na década de 80, que também foi muito terrível, e início ali, final de 80 para 90 também, crise de desemprego muito grande. Não tinha seguro-desemprego, era desempregado, estava desempregado, ele tem que viver, sobreviver da forma que podia. Então, muitas pessoas tiveram que vender imóvel e morar na favela, conheci muitas pessoas, muitos metalúrgicos, outros que até tiveram problemas sociais, de desintegrar totalmente a família, esposa separar, muitos entrar até na bebida, o cara perde a perspectiva de vida, etc. Então, a gente viu muito isso acontecer. Ainda não chegou nessa situação, mas nós não queremos que chegue, né? Para que a gente conheça essa situação tão negativa. Então, é preciso que a gente esteja, que o governo tenha a proposta concreta. Deixa de pensar um pouco menos aí em aprova, que aprova ou não aprova no Congresso, e pensar Mobilize, na né, população. Martinha? Tem ação. Exatamente. Martinha, olha, mais uma vez, muito obrigado, viu? Sempre muito bom recebê-lo aqui. Obrigado a você, Legal Léo. mesmo, ok? Deixa eu ficar já estamos na geral. Obrigado você que acompanhou aqui essa edição do Eco TV Entrevista voltada ao movimento sindical. Eu volto numa próxima edição. Muito obrigado e até a próxima.